Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e hoje a nossa aula vai ser sobre nutrição e adubação orgânica, conceitos e fundamentos. Quais são os objetivos da nossa aula então? Seria retomar alguns conceitos sobre nutrição de plantas, mas com enfoque especialmente na adubação orgânica, os princípios e também os pontos mais importantes da legislação de fertilizantes orgânicos. Além disso, compreender quais as diferenças existentes entre fertilização orgânica e mineral, o que é mais marcante que distingue esses dois tipos de adubação. Bom, um dos princípios da adubação orgânica, da nutrição e adubação orgânica, é conhecer o solo. Mais importante do que apenas aplicar adubos, adubar o solo para fertilizar o solo para que a planta cresça, mais importante do que isso é conhecer o solo, conhecer as características dele para conseguir fazer o manejo adequado. E dentro desse manejo se encontra a fertilização. Mas conhecer o solo não é somente fazer uma análise e determinar o que falta, o que tem que colocar. Não. Na adubação orgânica, o objetivo de conhecer o solo é tanto aspectos químicos, físicos e biológicos, não somente os aspectos químicos, e também muito importante a relação do solo com a paisagem, dentre outros aspectos, mas principalmente esses. Os aspectos químicos, para saber o que de nutriente está faltando, o que tem em excesso. Aspectos físicos do solo, para saber o nível de compactação da área, das diferentes glebas dentro da propriedade, para saber a estruturação do solo. Aspectos biológicos, qual que é a atividade microbiana, a atividade biológica da fauna, da microfauna do solo, que vocês sabem que influencia diretamente na produtividade das plantas e na qualidade do solo. Relação solo-paisagem seria tu conhecer a tua área e tu saber que em determinadas partes da tua área pode ter problema de encharcamento por causa da posição mais baixa, que pode ter perto algum recurso hídrico que pode trazer determinados problemas, áreas mais adensadas ou dependendo pode ter diferentes tipos de solo numa mesma propriedade que vão ter características completamente diferentes e vão determinar um manejo diferente. Então é tudo isso. Na adubação orgânica, na agricultura orgânica, o princípio fundamental é conhecer o solo. O correto é conhecer o teu solo não só na adubação orgânica, também na adubação convencional, porque muitos fatores limitantes, muitas limitações que muitas vezes a gente não consegue resolver porque a gente não conhece de fato o nosso solo. E são muitas coisas que às vezes só uma análise de solo, que é a ferramenta básica, não vai prover esse conhecimento que a gente precisa. Então a gente precisa lançar mão de várias coisas, de várias ferramentas para conseguir ter um conhecimento do nosso solo, saber onde ele produz mais, onde ele produz mesmo, o que pode estar limitando a produção. E a saúde da planta está diretamente relacionada com a saúde do solo. Ou seja, se o solo é pobre, se o solo é excessivamente ácido, excessivamente alcalino, a planta também ela não vai conseguir ter uma boa sanidade, não vai ficar resistente a doenças, a pragas, não vai ter uma produtividade adequada. Então, conhecer o solo, saber como manejar ele, está diretamente relacionado com o teu sucesso produtivo, teu sucesso econômico, ou seja, qualquer objetivo que tu queira alcançar na tua propriedade, depende de tu conhecer o teu solo. O solo ele é visto como um sistema dinâmico. Ele não é apenas um suporte físico para plantas e para adição de adubos, ou seja, também extrapolando para apenas um suporte para, por exemplo, obras de engenharia. Não, o solo ele é muito mais do que só um substrato. Ele é um sistema dinâmico, ele é um sistema bastante complexo, tem muitas relações entre os seus componentes. O químico, o físico e o biológico, um está relacionado com o outro. Então a gente não pode ver o solo apenas pelo aspecto químico, nem só pelo físico, nem só pelo biológico. O solo ele é um sistema complexo, um sistema aberto, que ele tem as suas interrelações.
E uma depende da outra e a produtividade do solo, a qualidade do solo vai depender desses três aspectos e como eles estão relacionados entre si e como um aspecto não se sobressai ao outro. Então eles precisam estar equilibrados. A produção ela vai depender de um equilíbrio dos fatores de produção. Não basta um solo apenas estar com os níveis químicos de fertilidade química extremamente elevados, sendo que o solo está compactado, que tem um impedimento ao desenvolvimento das raízes, ou que é um solo que não armazena água, que a água é um dos principais insumos, né, na agricultura, que é uma das bases junto com o solo. Então, de nada adianta o solo ter a fertilidade química, ter todos os nutrientes que a planta precisa, se ele não tem estrutura para condicionar um bom desenvolvimento de plantas. E o solo, ele também contém muitos elementos, nutrientes, que a planta não utiliza ou utiliza em escala muito reduzida, como por exemplo os micronutrientes. Eles são nutrientes que a planta utiliza em escala muito reduzida e alguns outros nutrientes a planta nem utiliza. Então não significa que tendo bastante nutriente no solo, a planta vai ser saudável, a planta vai produzir, vai dar o máximo potencial produtivo. Aqui nesse desenho tem um solo ideal, que como é o solo, né? O ideal do solo seria 45, em torno de 45% de minerais, que é a fase sólida do solo, 25% de água, 25% de ar e em torno de 5% de matéria orgânica. É muito importante o solo ser bem estruturado para ter um equilíbrio de água e de ar. Não basta apenas o solo ter muita água, que daí não vai ter oxigênio para o desenvolvimento das raízes, não vai ter oxigênio para os micro-organismos se desenvolverem. É preciso que essas partes elas estejam em equilíbrio. Quanto à matéria orgânica, aqui diz em torno de 5%, mas os solos agrícolas, um sistema convencional, em torno de 3%, que é o mais normal para a matéria orgânica. Mas quanto maior essa matéria orgânica, essa fração de matéria orgânica, melhor. A gente vai ver nessa aula, nas próximas aulas que vamos tratar de matéria orgânica, qual é a importância dessa pequena fração aqui para o solo, para o desenvolvimento do solo, tanto nos componentes químicos, quanto nos físicos e nos biológicos, porque ela é uma fração pequena, mas ela tem uma relação muito importante com essas outras fases do solo. A parte mineral do solo, que é a parte sólida, ela é composta de areia, silta e argila. A areia são as partículas mais grosseiras, né? Como vocês já sabem. As siltas são as intermediárias e as argilas são as partículas mais finas, ou seja, as mais reativas, que têm a carga elétrica negativa que vão atrair os nutrientes, como por exemplo o cálcio, o potássio, o sódio, o alumínio, vão atrair os nutrientes com carga elétrica positiva, como a argila predomina as cargas elétricas negativas. Então, conhecer também essa fração mineral, essa composição mineralógica do solo é muito importante. A gente precisa conhecer os teores de areia, de silta e de argila para saber qual que é o potencial desse nosso solo de armazenar nutrientes, para saber qual que é o potencial também de armazenar água desse solo. Então, vocês podem ver que é algo bastante complexo, que não é apenas pensando em fertilidade do solo, não é apenas pensar no aspecto químico, fornecer nutrientes. Não, é tudo que está envolvido com o solo, químico, físico e biológico. Nesse vídeo aqui, é um vídeo do YouTube, foi da autoria da Ana Primavesi. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Ana Primavesi, mas ela é uma pessoa bastante famosa aqui no Brasil também, no exterior. Ela é de origem austríaca, mas ela morou bastante tempo aqui no Brasil e ela foi pioneira na agroecologia aqui no Brasil. Ela dedicou a vida inteira dela para estudos da agroecologia e da agricultura orgânica. Ela, inclusive, foi professora aqui na universidade e ela teve um legado bastante importante aqui na universidade, contribuiu muito para o desenvolvimento da pesquisa agroecológica aqui. E nesse vídeo, ele é um vídeo que não é muito comprido, vocês podem olhar bem com calma. Ela traz toda uma visão dela sobre a importância do manejo sustentável do solo. Que tudo que ela preza, tudo que ela acredita, tá nesse vídeo. Ele é bem curto, bem sintetizado.
E é bastante importante vocês darem uma olhada para vocês verem qual que é a visão dela. Uma pessoa que tem extremo conhecimento na agricultura orgânica e na agroecologia, para ver como que ela entende o solo, como que ela descreve o solo. E qual que é a relação dele com a produção, com a produtividade e também a qualidade do ambiente. Uma das ferramentas muito importantes para a gente conhecer o nosso solo são as análises de solo, que é a base, né? No momento que tu vai iniciar um sistema orgânico, vai fazer a conversão do convencional para o orgânico, como a gente viu na última aula, ou quando o teu sistema já está consolidado e você quer acompanhar, é muito importante fazer análises periódicas do teu solo para saber qual que é a situação dele química, né? Para saber o que ele tem que está faltando, o que está sobrando, o que pode ser melhorado. Com essa análise, tu consegue identificar quais são os fatores que podem estar limitando a tua produtividade, né? Fatores químicos. Lembrando sempre que tem muitos outros fatores que limitam, mas na análise de solo, especificamente são os químicos. Indicar também a capacidade que o teu solo tem de fornecer nutrientes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, e pode servir de um ponto de partida para o uso de recomendação de fertilizante e de calcário. Na verdade, é a base, né? A base para a recomendação dos fertilizantes é a análise de solo e a necessidade da planta. E também é bastante importante para identificar e entender a variabilidade natural da área. Como a gente tinha falado na última aula sobre a importância de dividir as propriedades em glebas lá no sistema de produção orgânica, aqui na análise de solo é muito importante você ter a área dividida em glebas, é muito importante você ter o histórico dessa área e você também fazer análises periódicas dessas glebas para identificar a variabilidade que tem entre os diferentes pontos da tua área, que nem sempre tu vai ter, mesmo que se tu tem um solo homogêneo, nem sempre tu vai ter a mesma característica, as mesmas características, os mesmos teores de nutrientes, tudo homogêneo na tua área. E a análise de solo é uma ferramenta importantíssima. Não vou me deter muito em como fazer uma coleta de solo, que vocês já devem ter aprendido, mas só para relembrar que a coleta ela deve ser representativa da área, deve ser feito vários pontos de amostragem dentro da tua gleba que vão formar a tua amostra composta, que deve ser o mais representativo da tua gleba. A profundidade geralmente de coleta é 0 a 10 centímetros, mas em alguns casos é recomendado fazer em profundidades maiores. Em períodos de tempo maior, é importante fazer uma análise de profundidade de 0 a 20 ou até mais, se for o caso, para ver como está a distribuição de nutrientes no teu solo ao longo do perfil. A análise química ela é dividida em básica e completa. A básica tem um menor número de informações e seria mais para monitorar, a fertilidade do teu solo para fim de tu manejar ele, ver o que está faltando, o que precisa colocar, o que não precisa. A análise química completa, ela é mais utilizada quando vai fazer um levantamento de uma área, tipo áreas novas, quando vai ser feita mudança de manejo, ou também quando identificou um problema na safra anterior que tu não consegue saber o que é. Aí tu pode partir para análise foliar, pode partir para uma análise química mais completa, ver a questão de atividade biológica na área. Daí, no caso, tem que lançar mão de várias ferramentas para poder identificar o que pode ser esse problema que pode estar limitando a produção. Além dessa análise básica e dessa análise completa, que são as químicas, é bastante importante nós termos na propriedade uma análise física granulométrica, como eu acabei de falar para vocês, para determinar os teores de areia, silt e argila do teu solo. Ainda mais se tu identifica que na tua propriedade tem mais de um tipo de solo, que pode ocorrer, principalmente em áreas de transição, pode ocorrer mais de um tipo de solo e associações de solo, mais de um tipo de solo. E isso pode refletir numa caracterização do teu solo totalmente diferente. E é bastante importante conhecer os teores de areia, silt e argila para saber como que esse solo vai se comportar em questão de estrutura, em questão de resistência à penetração de raízes, em questão também de manejo do solo, o manejo, no caso, para entrar para colher, para semear,
A gente sabe que solos mais argilosos, eles retêm mais umidade e pode também ter maior problema de compactação. Então, todas as características que tu conseguir ter em relação ao teu solo é bastante importante para te conseguir adequar o teu manejo. Além dessas análises química, física e granulométrica, é importante também, se for possível, fazer um levantamento do perfil do solo na tua propriedade, fazer uma análise morfológica, determinar, abrir uma trincheira na área, uma, duas, três, dependendo da variabilidade da tua área, e determinar a profundidade dos horizontes, determinar quantos horizontes tem, se tem horizonte B-textural, que pode ser o impedimento à penetração de raízes, pode estar relacionado, a presença de horizonte B-textural também está relacionado com o armazenamento de água. Várias situações que implicam, né, a distribuição dos horizontes do teu solo, saber, ver se tem argila, se tem areia, qual que é possíveis impedimentos físicos para o crescimento e desenvolvimento de raízes. Nesse caso, é uma análise mais complementar, mas quem tem possibilidade é muito importante. Pode trazer muitas informações, essa análise morfológica do solo, do teu perfil, trazer muitas informações. E também é possível classificar o teu solo, né, nos diferentes níveis. E a gente sabe que a classificação do solo nos diferentes níveis está diretamente relacionada com as características do solo e, consequentemente, ao manejo. Conhecendo o teu solo, conhecendo a disponibilidade de nutrientes, uma informação importante é o pH do teu solo. É importantíssimo tu conseguir determinar o pH do teu solo, porque às vezes o pH ele indica muitas condições do solo. Às vezes o pH, uma correção do pH do teu solo é mais importante que uma adubação propriamente dita. A gente sabe que o pH ele está relacionado diretamente com a disponibilidade dos nutrientes do teu solo. Muitas vezes tem horrores de fósforo no teu solo, mas se o teu pH é abaixo de 5, como vocês podem ver aqui no gráfico, o fósforo vai estar indisponível. Outros nutrientes, como por exemplo o molibdênio e o cloro, ele aumenta linearmente com o aumento do pH. Nessa linha aqui é o pH e aqui é a disponibilidade de nutrientes. Olha o molibdênio e o cloro. O molibdênio é um nutriente importante para a nodulação das leguminosas. Aumentando o pH, aumenta a disponibilidade na área. Então, se o teu pH está baixo, pode ser que tenha indisponibilidade de molibdênio, mas talvez tu não precisa colocar molibdênio. Basta você corrigir o teu solo para aumentar a disponibilidade desse nutriente na área. Aqui, a faixa ideal de pH do solo é em torno de 6 até 6,5. Acima disso, muitos nutrientes eles acabam diminuindo drasticamente a disponibilidade e também como abaixo disso. Abaixo desse pH, muitos nutrientes podem acabar diminuindo a disponibilidade, principalmente abaixo do pH 5. E no manual de adubação e calagem, a gente vai ver mais tarde, que dependendo da cultura, elas têm uma exigência em pH mais ácido ou mais alcalino. Isso é bastante importante na hora de planejar a adubação do teu sistema. Então, com base nisso que eu falei, no que a gente vai ver daqui para frente, eu gostaria de fazer uma reflexão. Será que é possível assegurar todos os nutrientes que a planta precisa somente com adubação orgânica? A gente está tão habituado à adubação mineral, né, que tu adiciona a ureia, o fósforo, o potássio, estão prontamente disponíveis para as plantas, os micronutrientes também. Então, é adicionar os nutrientes e a planta geralmente tem uma resposta muito rápida. Mas será que na adubação orgânica, que tem uma composição totalmente variada, um adubo orgânico não é composto somente de nitrogênio, assim como, por exemplo, a ureia? Será que a gente vai conseguir suprir tudo que a planta precisa? Vou deixar essa reflexão para vocês e no final da aula a gente pode retomar ela para tentar, a partir do que a gente vai aprender agora, para tentar ver se a gente consegue responder essa pergunta.
Aqui vou iniciar falando um pouco sobre as principais diferenças entre os fertilizantes orgânicos, que são os adubos, os resíduos culturais, e os fertilizantes sintéticos, que é a ureia, o fósforo, o potássio. Essa aqui, eu trouxe uma frase aqui da Ana Primavera para que vocês reflitam um pouco sobre a fertilização orgânica e também a mineral. Ela diz que a simples disponibilidade dos minerais ainda não faz o solo produzir. Não basta então eu ter fósforo, eu ter potássio, eu ter os micronutrientes. Necessitam-se condições para absorção e metabolização desses minerais pela planta, que se resumem em água no solo para atuar como solvente, que é para transportar esses minerais para as raízes, para ser absorvido pelas plantas. E para fazer o transporte dentro da planta também precisa de um solvente, que é a água. Precisa de oxigênio para fazer a absorção ativa dos minerais, principalmente na adubação orgânica. O oxigênio é muito importante, não só para a absorção dos minerais, mas também para estimular a atividade microbiana, que é que vai disponibilizar esses nutrientes do adubo orgânico. E também precisa de espaço para a raiz se desenvolver. Não basta apenas, como eu já falei para vocês, fornecer o nutriente. É preciso dar condições para que essa planta consiga absorver esse nutriente e consiga produzir. Esse que é um dos princípios da adubação orgânica, como também já falei. É atuar tanto nos fatores químicos, quanto nos físicos, quanto nos biológicos, que vão, consequentemente, favorecer o armazenamento de água no solo, a estruturação do solo, que é para fornecer a quantidade de oxigênio que as plantas necessitam e os micro-organismos, e também espaço para a planta se desenvolver, que vai melhorar a estruturação, vai melhorar a penetração de raízes, a planta vai conseguir, as raízes das plantas vão conseguir atingir camadas mais profundas do solo, vão conseguir ter acesso aos nutrientes, porque alguns dos mecanismos, né, de absorção de nutrientes pelas raízes é o fluxo de massa, a interceptação radicular e a difusão. A interceptação radicular é um dos menores mecanismos, mas ela é um dos mecanismos menos significantes, mas ele é importante. Então, no momento que a planta distribui as raízes sobre o solo, ela consegue ter um contato mais íntimo com o nutriente. Assim também, quanto mais a planta tem o sistema radicular desenvolvido, vai favorecer os outros mecanismos de absorção, como a osmose e o fluxo de massa. O fluxo de massa se dá principalmente pela água, né? Então, tendo água no solo, tendo os nutrientes solúveis, vai facilitar a absorção pelas plantas. Então, não basta apenas nós fornecer o nutriente se a gente não dá condição para esse nutriente chegar na raiz da planta, que a planta possa absorver. Aqui eu trouxe um esquema sobre as principais diferenças da fertilização orgânica e da fertilização mineral. O fertilizante mineral, aqui eu trouxe esse esquema como se é o fertilizante da indústria, né? Que é principalmente que a indústria que extrai, que fabrica. A ureia, por exemplo, é um fertilizante produzido pela indústria. Aqui, como representação de fertilizante orgânico, eu trouxe um composto orgânico, mas também composto orgânico passou pelo processo que o produto passou pelo processo de tratamento, né, que é a compostagem, mas também os resíduos animais, como por exemplo o esterco animal, também os restos culturais que ficam na superfície do solo podem ser entendidos como adubo orgânico. Vocês podem imaginar que a planta ela não vai absorver o composto, né, não vai absorver diretamente o esterco do animal. Diferentemente do adubo orgânico. O adubo orgânico você coloca no solo, ele se solubiliza e libera os nutrientes na forma mineral diretamente para a planta, que é a forma que a planta absorve. Para os resíduos orgânicos é diferente. Você coloca o composto, a planta não consegue ir ali e retirar só o nitrogênio, fósforo e potássio que está aqui dentro, não. Até porque esses nutrientes eles estão ligados à fração orgânica. E eles precisam passar por todo um processo no solo para serem disponibilizados pelas plantas. Esse processo que ele precisa passar, que é a degradação e a mineralização, ele é feito principalmente
pelos micro-organismos decompositores, que são fungos, actinomicetos, bactérias, mas também pela fauna do solo, aqui representado pelas formigas, por exemplo, ou qualquer outro organismo da fauna do solo. O que eles fazem? Eles fazem essa primeira degradação, essa primeira quebra. Eles fragmentam os resíduos maiores, deixam menores, para que os micro-organismos, que são os fungos e bactérias, possam agir. Os fungos e bactérias, eles pegam esses compostos e eles fazem a degradação. Degradando esses compostos, eles conseguem liberar os nutrientes para a planta. Então ele transforma lipídios, proteínas, aminoácidos que estão presentes nos resíduos orgânicos, eles transformam em nutrientes através da atividade microbiana, e eles transformam em nutrientes que vão ser disponibilizados para que as plantas possam absorver. Outra questão também é a matéria orgânica do solo, que já está mais estruturado, mais estável. Os micro-organismos, além deles decomporem esses resíduos orgânicos que são adicionados no solo, eles também podem decompor a matéria orgânica. A matéria orgânica é uma das principais fontes de nutrientes para a planta, é uma reserva muito importante. Os micro-organismos podem decompor a matéria orgânica e liberar esses nutrientes para que as plantas possam absorver. Então, como vocês podem ver aqui, o princípio é totalmente diferente. O fertilizante mineral você vai colocar no solo, a planta vai absorver, vai metabolizar e vai refletir na produção, refletir nas demandas dela muito rápido, diferentemente do resíduo orgânico. O resíduo orgânico você vai adicionar no solo, vai ter que passar todo por um processo de decomposição, para que os nutrientes, os micronutrientes vão ser depois disponibilizados para a planta. Então, no momento que você vai planejar uma adubação orgânica, você tem que pensar que talvez demore um tempo para esses nutrientes que estão no composto, no resíduo industrial, no esterco do animal, vai demorar um tempo para que a planta consiga absorver ele e metabolizar. Por isso que o princípio da adubação orgânica é adubar o solo e não a planta. Adubando o solo, melhorando a fertilidade do teu solo, consequentemente, a planta vai melhorar a absorção dos nutrientes e vai conseguir encontrar ali no solo os nutrientes que ela precisa. Por isso que não é tão rápido e tão quanto a fertilização mineral. Colocou adubo, a planta já absorveu. Não. Por isso que, às vezes, na adubação orgânica, se faz a adubação da cultura do inverno, por exemplo. Ao invés de eu adubar o soja, adubar o milho, eu posso adubar uma planta de cobertura que vai estar na entre safra. Para quê? Para que tenha tempo da planta, dos organismos degradarem, decomporem o composto ou o esterco que seja, e possa disponibilizar o nutriente para o solo. A planta vai absorver, vai metabolizar, e no momento que você derrubar a planta, rolar a palha, ela vai começar a decompor e ela vai liberar o nutriente. Vai ficar um sistema fechado, a planta não vai perder para a atmosfera o nutriente, não, ela vai segurar na estrutura dela, e no momento que ela for rolada, como por exemplo no plantio direto, ou como se fosse uma adubação verde, no momento que ela for rolada no solo, ela vai se decompor, ela vai liberar os nutrientes que ela extraiu aqui, que os micro-organismos disponibilizaram e ela extraiu. Então daí a cultura a principal, por exemplo, o soja vai ter maior acesso a esses nutrientes. Por isso que é sempre importante um planejamento, pensando que a fertilização orgânica não é tão rápida quanto a fertilização mineral. O efeito dela é um pouco demorado. Aqui eu trouxe para vocês, só para relembrar, as principais efeitos da adubação orgânica, que ela tem um efeito para a planta e também um efeito de condicionadora de solo. Não é somente o efeito na planta, assim como a maior parte dos adubos minerais, que o efeito dele é diretamente na planta. Você coloca o adubo, a planta absorve e cumpre as funções dela. Não, a adubação orgânica tem um efeito direto ou indireto sobre as propriedades químicas,
propriedades físicas e biológicas do solo que vão refletir na nutrição das plantas, que é o fornecimento dos macro e micronutrientes que a planta necessita. Bom, com relação às propriedades químicas do solo, a adubação orgânica ela incrementa significativamente os estoques de matéria orgânica do solo, que ela é uma fonte orgânica, né? Ela vai ter ação direta sobre o maior estoque de matéria orgânica do solo. Aumenta a quantidade de nutriente, porque a gente vai ver mais tarde que os adubos orgânicos são ricos em macro e micronutrientes, então no momento que ele vai se decompor, ele vai liberar esses nutrientes para o solo, vai aumentar a CTC do solo, ela vai incrementando a matéria orgânica, vai ter relação direta com o aumento da CTC do solo. Não sei se vocês lembram, mas a CTC ela é a capacidade de trocar cátions do solo. A matéria orgânica, ela tem cargas elétricas, assim como as argilas, cargas elétricas negativas predominantemente. E, aumentando a matéria orgânica, vai aumentar o número de cargas e vai aumentar a CTC, que é a capacidade de troca de cátions. E lembrando que os cátions, eles são os principais nutrientes que a planta precisa, como, por exemplo, o potássio, o sódio. Então, aumentando o amônio também, ele é um cátion, aumentando a matéria orgânica, aumentando a CTC, vai aumentar a capacidade de trocar esses cátions. Então, esses cátions vão ficar mais, que são os nutrientes, vão ficar mais retidos no solo e vai diminuir as perdas. Os solos arenosos, por exemplo, que eles têm maior quantidade de areia na sua composição, eles têm uma CTC baixa, porque eles têm a areia, o quartzo, que é um dos principais componentes da areia, ele não tem carga elétrica. Então, ele tem uma CTC baixa, ele tem uma baixa capacidade de trocar os cátions. E a adubação orgânica nos solos arenosos, principalmente, ela aumenta a CTC. Aumentando a CTC vai aumentar essa retenção dos nutrientes no solo. Aumentando a retenção dos nutrientes do solo, aumenta a reserva desses nutrientes para a planta. A adubação orgânica, que vai estruturar a matéria orgânica também no solo, ela tem a matéria orgânica do solo, ela tem um poder de complexação. Essa complexação é a forma com que, por exemplo, metais se ligam à matéria orgânica. Então, muitos poluentes, por exemplo, vão ficar ligados nessa fração orgânica do solo e vão ficar indisponível para a planta, fazendo com que a planta não tenha acesso a esses metais pesados, por exemplo, e não acumulem nas suas estruturas. Esses metais, como por exemplo o chumbo, ele vai ficar retido na matéria orgânica do solo. Por isso que ela forma complexo, né? O chumbo, por exemplo, eles formam complexo com a matéria orgânica, eles ficam retidos, ficam indisponíveis para a planta. Por isso que a matéria orgânica tem poder de complexação. Outra propriedade é no poder tampão, que influencia, é o poder tampão. O poder tampão é a capacidade, o tamponamento, no caso, é a capacidade do solo de doar e receber os íons de hidrogênio. E quanto maior a capacidade de tamponamento do solo, o solo vai restringir mais variações abruptas de pH. Quanto maior poder tampão tem o solo, mais resistente ele vai ficar às variações abruptas de pH. Vai manter o pH do solo numa faixa próxima à neutralidade, o que também vai diminuir a necessidade de calagem e vai aumentar a disponibilidade da maior parte dos nutrientes. Além de influenciar nas propriedades químicas, também tem a matéria orgânica, por meio da adubação orgânica, tem influência nas propriedades físicas do solo, como por exemplo a estrutura. As substâncias úmicas presentes nos adubos orgânicos, nos compostos orgânicos, eles agem como agente cimentante, ou seja, eles fazem com que os macroagregados, os microagregados fiquem ligados entre si por causa dessas substâncias úmicas, que fazem como se colassem os agregados, como se agregassem esses macro e microagregados, favorecendo uma estrutura mais uniforme, um solo mais estruturado. Tendo uma estrutura melhor, também vai influenciar diretamente na porosidade, que é a quantidade de ar
que o solo consegue armazenar. Para a gente lembrar que as raízes precisam de ar, porque elas respiram, os micro-organismos que estão no solo precisam de ar, então é muito importante ter uma relação boa de espaço poroso no solo. E essa matéria orgânica ela vai ter influência direta na porosidade do solo. Assim também como na densidade do solo. Se o solo ele é mais estruturado, tem uma quantidade ideal de poros, ele vai ter uma densidade menor, ou seja, ele vai ser menos compactado, ele vai ter maior aeração, maior espaço para as raízes se desenvolverem. E também isso tudo reflete na capacidade de retenção de água. Um solo bem estruturado, com uma quantidade de poros que vai influenciar numa relação boa entre ar e água, ele vai ter uma boa capacidade de reter essa água no solo. Vai ser vai ter um potencial de armazenar água no solo, diminuir as perdas, né? Porque um solo que tem mais matéria orgânica, ele consegue ter maior capacidade de retenção e também em momentos de estiagem, por exemplo, ele vai conseguir disponibilizar mais água para a planta em relação a um solo que é pobre em matéria orgânica. As plantas elas vão ficar menos suscetíveis ao déficit hídrico no momento que o solo tem uma maior capacidade de retenção de água. Além disso, também a matéria orgânica, o carbono, os resíduos orgânicos, ele vai influenciar diretamente nas propriedades biológicas do solo, vai estimular o desenvolvimento dos micro-organismos no solo. Por quê? Porque o carbono que tem no adubo orgânico ele é fonte de substrato para os micro-organismos. Muitos micro-organismos do solo utilizam o carbono para o seu próprio metabolismo, para produzir célula, biossíntese celular, se desenvolver, e também eles necessitam dos nutrientes que tem presente nesse adubo orgânico para completar o seu ciclo de vida, para se reproduzir. E a gente sabe que tendo maior substrato, maior nutrientes, os micro-organismos vão se desenvolver mais e os micro-organismos eles influenciam toda a questão do solo, também influenciam na estrutura do solo, porque as bactérias elas produzem substâncias cimentantes, os fungos com as hifas dele, eu vou mostrar mais adiante, eles também têm ação na estrutura do solo, ou seja, tudo está ligado. Também tendo mais micro-organismos no solo, vai aumentar a decomposição dos resíduos orgânicos, vai favorecer uma disponibilização mais rápida de nutrientes para as plantas. Então, tudo está interligado. E a adubação orgânica visa justamente isso, visa sustentar o solo, manter as características químicas, físicas e biológicas do solo para que ele possa ser um substrato ideal para a nutrição das plantas. Não somente fornecer diretamente os macro e micronutrientes. Na verdade, o fornecimento de nutriente ele é um aspecto indireto da adubação orgânica, né? Ele é mais o principal benefício dele é na estruturação do solo, é na manutenção da matéria orgânica do solo, que também vai ser fonte desses macro e micronutrientes para as plantas. Aqui, nesse desenho, tem um modelo de estruturação do solo e mostra também qual que é o papel da matéria orgânica. O solo, o solo ele é formado por macroagregados, que são agregados maiores, e os microagregados, são os agregados de tamanho menor. E tanto as bactérias quanto os fungos, eles têm um papel muito importante na estruturação desse solo, porque o fungo, eles têm as hifas. As hifas, elas fazem eles favorecem com que os agregados se aproximem e se juntem e se estruturem. As bactérias também produzem uma substância que atua como agente cimentante, vocês podem ver aqui, que é como se fosse uma cola, que vai fazer com que os agregados fiquem juntos, fiquem próximos. Tendo essa estruturação, as raízes das plantas vão ter espaço para se desenvolverem, porque vocês podem ver tem um espaço de ar. E no momento que esse solo é desestruturado, ele tem uma estrutura ruim, ele é compactado, diminui esses espaços aéreos aqui,
E esses espaços que são responsáveis também pelo armazenamento de água, bem como o desenvolvimento das raízes. Compactando o solo, adensando o solo, não tendo estímulo à estruturação do solo, vai ter pouco espaço aéreo para ter oxigênio, como a gente viu que é importante, e vai ter pouco espaço para armazenar água no interior do solo. Por isso que é tão importante investir na matéria orgânica. Por quê? Porque ela é agente cimentante por si só e ela também fomenta a atividade microbiana que também serve como agente cimentante. Bom, então, para que a planta possa alcançar o potencial produtivo, é preciso um equilíbrio nutricional. Além de todo o papel do solo, que eu já expliquei para vocês, de todos os parâmetros do solo, químico, físicos e biológicos, é preciso que tenha um equilíbrio nutricional. Não basta só eu ter muito de fósforo e o mínimo de potássio. É preciso que esses nutrientes estejam balanceados no solo. E para alcançar o equilíbrio nutricional é duas formas, é por meio da calagem, que como eu mostrei para vocês, a calagem vai afetar o pH, e o pH por si só afeta a disponibilidade dos nutrientes do solo, e também por meio de adubação orgânica. A calagem e a gessagem, a calagem ela vai ajustar o pH, também vai diminuir a atividade do alumínio tóxico, porque aumentando o pH ou diminui a toxicidade do alumínio para as plantas, porque aumentando o pH o alumínio vai ficar mais retido, nas cargas das superfícies coloidais e vai diminuir a quantidade de alumínio em solução e a planta por si só vai absorver menos alumínio. O que vocês podem, como vocês já sabem, né, que o alumínio tem diversos efeitos tóxicos sobre a planta. O gesso também, ele é o gesso, assim como o calcário, dependendo se ele é calcídico ou dolomítico, ele vai ser importante fonte de fornecimento de cálcio e magnésio. E o gesso ele é também uma importante fonte de enxofre para as plantas. Por isso que muitas vezes uma boa calagem diminui a necessidade de adubação. No entanto, para a agricultura orgânica, depois do período de conversão, a calagem é restrita a 2 toneladas por hectare por ano. Mas vocês podem estar pensando assim, mas talvez 2 toneladas por hectare de calcário não vai ser suficiente para elevar o pH da maneira que eu quero, como precisa. Só que a partir do momento que tu começa a investir a longo prazo em plantio direto, rotação de culturas, que é a manutenção dos resíduos na superfície do solo, adubação orgânica, o solo por si só ele vai tendendo a um equilíbrio, assim como o pH também, não só a reserva de nutrientes. Assim como o pH também. O pH tende a ficar próximo da neutralidade, diminuindo cada vez mais a necessidade de calagem. Então, como fonte de adubação, como adubação orgânica pode ser de diferentes fontes. Pode ser adubos orgânicos, adubos tanto in natura quanto compostados, por exemplo, que eu vou mostrar mais daqui para frente. Pode ser adubação verde também, uma forma de adubação orgânica, que é a manutenção, por exemplo, de ervilhaca no inverno. Depois eu rolo a ervilhaca e semeio milho para aproveitar a quantidade de nutriente, principalmente nitrogênio que a ervilhaca tem. É um adubo verde. Nós vamos ter uma aula específica sobre adubação verde, então que a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Hoje a gente vai focar mais na parte de adubos orgânicos. Também pode ser organo-mineral, que é uma associação entre adubação orgânica e mineral. Só que lembrando que para a agricultura orgânica, muitos fertilizantes minerais são restritos, só é permitido os minerais naturais e de baixa solubilidade, como o fosfato natural, o calcário e o pó de rocha. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Sempre consultar quais são os fertilizantes minerais permitidos para legislação de produtos legislação em cultivos orgânicos. E tudo isso, esse planejamento de adubação vai depender dos atributos do solo, que é de acordo com as características do solo, que a gente vai ver depois na aula de cálculo da adubação, mas provavelmente textura influencia, matéria orgânica, cultivos anteriores, dependendo qual nutriente que eu vou adubar, que eu vou calcular.
para fornecer para a planta. Bom, vários atributos que a gente vai ter uma aula específica sobre adubação, assim como a adubação mineral. E também a necessidade da cultura. Então, eu não posso apenas, vou colocar um adubo para minha planta, mas não vou levar em consideração nem o atributo do solo, nem a necessidade da cultura, porque eu estou correndo o risco de botar super dosagens, ou que vai fazer com que pode ocorrer contaminação ambiental, porque, por exemplo, se um adubo tem muito nitrogênio e eu fornecer ele numa dose muito elevada, a planta pode não absorver ele pode não ficar retido no solo, principalmente o nitrato. O nitrato ele tem carga negativa, as partículas do solo têm carga negativa, então a tendência dele é ficar em solução e ser lixiviado. E a lixiviação de nitrato pode causar problemas nos recursos hídricos, né, como a eutrofização das águas, por exemplo. Excesso de fósforo também podem causar problemas de contaminação ambiental. Por isso que ou subdoses também é um problema que pode talvez não fornecer a quantidade de nutriente que a planta precisa, e daí então eu vou estar tendo um gasto desnecessário. Por isso que é sempre importante a adubação, tanto mineral quanto orgânica, ser pautada nas análises de solo e na necessidade da cultura. Bom, o que é a adubação orgânica, então? A adubação orgânica é usar resíduos orgânicos, tanto de origem animal quanto vegetal, ou resíduos da agroindústria, entre vários outros, para manter ou melhorar a qualidade química, física e biológica do solo e suprir a necessidade das culturas. Como a gente já falou bastante sobre isso, que não é só suprir a necessidade, é principalmente o efeito no solo. E o que é um adubo orgânico? Um adubo orgânico é qualquer produto oriundo de resíduos de origem animal, urbana, industrial, vegetal, que seja composto de carbono degradável. O carbono degradável é uma das principais componentes do adubo orgânico. Ou também um produto oriundo in natura, né, de origem animal, urbana, industrial, mas também pode ser um produto resultante da degradação química, biológica e física desses resíduos. Então, o adubo orgânico ele pode ser tanto um adubo in natura, quanto um adubo compostado, que foi tratado, por exemplo. Pode ser, por exemplo, o esterco de gado in natura, e pode ser o esterco de gado compostado. Pode ser um resíduo industrial in natura, desde que a legislação permita, ou um resíduo industrial compostado ou fermentado. Depende muito, as duas coisas são adubos orgânicos e depende da finalidade e o que tu quer com isso. É importante nos resíduos in natura, que não passaram por nenhum processo de tratamento, como por exemplo os estercos, ter um certo cuidado, porque eles podem ter micro-organismos patogênicos, podem ter conter sementes de invasoras, né? Que no momento que tu faz o processamento, a compostagem, o tratamento, geralmente inativa os micro-organismos tóxicos e também a semente de invasora, que pode causar problema depois de infestação na área e também principalmente nos produtos in natura que você vai consumir, por exemplo, hortaliças. É muito importante ter um cuidado maior de colocar esterco in natura, porque pode ter esses micro-organismos tóxicos ou patogênicos que podem contaminar diretamente a produção e você vai ingerir diretamente. Por isso que o ideal para adubos in natura, o ideal é curtir ele, que é deixar um tempo ele se degradando, que a gente vai ter depois uma aula só sobre isso, ou compostar, que é tratar ele antes de utilizar. Depois, na aula de compostagem, de tratamento, a gente vai ver formas, né, de fazer esse tratamento dos resíduos, para utilizar eles com maior margem de segurança. Agora, entrando um pouco sobre na legislação de produtos de adubos orgânicos, os adubos orgânicos eles podem ser classificados de várias formas. Uma delas é de acordo com a matéria-prima utilizada. Pode ser o fertilizante classe A, que é um fertilizante orgânico, que a matéria-prima pode ser de origem vegetal, animal ou de processamento da agroindústria, que não sejam utilizados o sódio no tratamento, nem metais pesados, nem elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, ou seja, qualquer produto de origem industrial, vegetal ou animal que não tenha sido obtido através de processos que usem metais pesados,
que, por exemplo, não tem potencial de contaminação com metais pesados. De classe B é o fertilizante, da mesma forma que o classe A, né, que a matéria-prima é de atividade industrial ou da agroindústria, mas que o sódio ou metais pesados potencialmente tóxicos são utilizados no processo de obtenção desse resíduo. Ou classe C. O classe C é um fertilizante orgânico que na sua produção utiliza qualquer quantidade de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em produto de utilização segura na agroindústria. Então, classe C é oriunda de lixo domiciliar. E classe D é o fertilizante orgânico que na sua produção utiliza qualquer quantidade de matéria-prima oriunda de tratamento de despejos sanitários. Acredito que, por exemplo, lodo de esgoto, resultando em um produto de utilização segura. A maioria dos resíduos utilizados na agricultura é o classe A, que é da matéria-prima de origem vegetal e animal em que não se utiliza metais pesados ou elementos tóxicos para obtenção. O fertilizante orgânico, então, de acordo com a legislação, ele é um produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, ou natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais. Então, fertilizante orgânico pode ser tanto orgânico mesmo, só de carbono, com composição de carbono, mas ele pode ter alguns nutrientes minerais juntos nesse fertilizante orgânico. Aí agora eu vou falar para vocês sobre as categorias de fertilizante de acordo com a legislação, focando nas principais diferenças entre eles. Fertilizante orgânico simples. É um produto de origem vegetal ou animal contendo um ou mais nutrientes da planta. Por exemplo, esterco bovino, esterco suíno in natura, que não passou por nenhum processo de tratamento. Por exemplo, eu peguei o esterco lá da produção de gado e eu deixei ele ali se degradando um tempo, que é o natural, né, que é curar o esterco, e eu utilizei na agricultura. Ou o dejeto de suíno, por exemplo, mas que não foi tratado, não passou por nenhum processamento. Esse é o fertilizante orgânico simples, que é um componente só. Agora, o fertilizante orgânico misto é um produto de natureza orgânica que é resultante da mistura de 2 ou mais fertilizantes orgânicos simples. Por exemplo, o fertilizante orgânico misto, por exemplo, cinzas e torta de mamona. Ou, por exemplo, esterco de bovino mais esterco de suíno. É um fertilizante orgânico misto, que é a mistura de 2 simples. Fertilizante orgânico composto. Ele é obtido por um processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matéria-prima de origem industrial, urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou misturadas, podendo ser enriquecido de nutrientes minerais, princípio ativo ou agente capaz de melhorar suas características físicas, químicas ou biológicas. Ou seja, o fertilizante orgânico composto é o fertilizante que o resíduo passou por um processo de tratamento, seja ele químico, seja ele físico ou biológico. Por exemplo, a compostagem. Compostagem utiliza um fertilizante orgânico composto. Mas, por exemplo, outros processos que não a compostagem, por exemplo, a fermentação em estado sólido, também pode originar um fertilizante orgânico composto, porque ele é um método de tratamento. No momento também que você pega um resíduo e você coloca um coquetel de micro-organismos para melhorar a degradação dele, ele é um fertilizante orgânico composto, porque ele tem um resíduo, mas ele foi acrescido de um princípio e de um agente que melhorou as características dele. O fertilizante organo-mineral. Orgânico, mineral. É um produto resultante da mistura física ou combinação de fertilizantes minerais e orgânicos. Por exemplo, uma mistura de cama de frango, que é orgânico, e rocha fosfatada, que é mineral. Origina um fertilizante organo-mineral. O biofertilizante. O biofertilizante ele é um produto que contém princípio ativo ou agente orgânico isento de substâncias agrotóxicas, né, capaz de atuar direto ou indiretamente sobre todo ou parte das plantas cultivadas, elevando sua produtividade sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante.
Essa é uma característica, é uma definição da legislação. Por exemplo, pode-se fazer o biofertilizante à base de esterco, de leite, de soro de leite, de cana, de caldo de cana, de cinzas. E geralmente o biofertilizante ele é líquido, né? E ele pode ser enriquecido com pó de rocha ou micro-organismo. O biofertilizante ele é mais na questão que ele é líquido, né? É uma mistura de várias outras coisas que pode ser usado pela planta, que pode ser utilizado para fornecer nutrientes para a planta. Na aula passada, naquelas fichas agroecológicas que eu mostrei para vocês, tem várias receitas de biofertilizantes. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir lá dar uma olhada. Tipos de biofertilizante. Podem ser biofertilizante basicamente de aminoácidos, que é obtido por fermentação e hidrólise de materiais orgânicos naturais, por exemplo, de esterco, faz um biofertilizante de esterco, acrescenta água, esterco ou algumas outras coisas, que, claro, tem que seguir uma receita, você não vai inventar um biofertilizante do nada, né? Tem algumas receitas de biofertilizante para uso orgânico. É obtido de materiais orgânicos naturais, esse de aminoácidos. De substâncias úmicas, é obtido por decomposição e solubilização de materiais orgânicos e posterior oxidação e polimerização, formado basicamente por ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e uminas, que ácidos úmicos, fúlvicos e uminas são componentes da matéria orgânica. Então, você vai fazer um biofertilizante, por exemplo, de humus de minhoca, ou vai fazer um fertilizante de matéria orgânica já estabilizada. Pode ser um biofertilizante. Também pode-se fazer um biofertilizante de extrato de alga ou alga processada, de extratos vegetais, que é obtido por extração de compostos orgânicos solúveis da fermentação ou beneficiamento de materiais orgânicos isentos de contaminação, por exemplo, fazer um biofertilizante de planta, de algumas plantas. Posso fazer, desde que eu tenha a receita, que eu saiba como que faz, posso fazer um biofertilizante e usar para suprir a necessidade da planta. Um biofertilizante composto, que ele é obtido pela mistura de 2 ou mais biofertilizantes do grupo dos aminoácidos, de qualquer grupo acima. Tanto o composto é a mistura de 2 tipos de biofertilizante, ou de aminoácido, ou de substância úmica, ou de algas, ou de extrato vegetal. Desde que tenha os princípios ativos e agentes orgânicos que são aprovados, né? Então você tem que procurar na legislação quais são os princípios ativos e os agentes orgânicos que são aprovados para fazer um biofertilizante. Alguns parâmetros de qualidade do fertilizante que são levados em conta na hora de fazer um fertilizante, ou na hora do fertilizante orgânico, ou na hora de comprar um fertilizante, né? É importante a gente observar a quantidade de carbono total desse fertilizante, que é a quantidade de carbono que vai contribuir para a matéria orgânica do solo. A umidade máxima também tem que ter um teor de umidade dentro dos padrões estabelecidos na legislação para cada tipo de fertilizante. pH também é um parâmetro de qualidade. É sempre importante fertilizantes que não alterem muito o pH do solo, nem para alcalino, nem para muito ácido, que seja próximo da faixa de neutro. A capacidade de troca de cátions também é importante, lembra que eu falei para vocês que vai ter relação direta com a retenção dos nutrientes no solo. O nitrogênio total, que muitas vezes para te calcular quanto de um fertilizante tu vai utilizar, tu pode usar o parâmetro de nitrogênio total que ele tem. E a relação CN. A relação CN do fertilizante, do resíduo orgânico, tem tudo a ver com a taxa de degradação desse fertilizante. Assim como tem a relação CN para as culturas de cobertura, por exemplo, que culturas com relação CN muito alta, tem muito carbono e pouco nitrogênio, vai ter uma taxa de degradação menor no solo. Da mesma forma, ocorre para os fertilizantes. Se eu tenho um fertilizante orgânico que tem uma relação CN muito alta, significa que ele tem muito carbono e é pobre em nitrogênio, ou seja, no momento que eu colocar no solo, pode acontecer aquele processo que a gente conhece que é a imobilização de nutrientes. Por quê? Porque os micro-organismos vão precisar degradar esse adubo orgânico e para isso eles precisam de nitrogênio. Então, como o resíduo é pobre em nitrogênio, eles vão retirar o nitrogênio do solo para degradar o resíduo, o que pode fazer com que ocorra uma limitação temporária do oxigênio para a planta.
Então, esses parâmetros são levados em conta no que se refere à disponibilidade de nutrientes e qualidade do fertilizante. E aqui tem uma portaria publicada, uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União em julho de 2020, que ele redefine várias coisas de fertilizantes orgânicos, vários aspectos, e ele tem quantidade de carbono total, de umidade, de pH, de CTC, de nitrogênio, relação CN máxima e mínima para cada tipo de fertilizante. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem pesquisar ali. Eu trouxe aqui o link do vídeo, da notícia e da instrução normativa, que vocês podem observar essas características para cada determinado tipo de fertilizante. Então, qual a origem, né, dos adubos orgânicos? Pensando nisso, a gente pode lembrar que a agricultura orgânica ela preconiza o uso de insumos locais, não é mesmo? Com a mínima dependência de insumos internos, de insumo externo, desculpa. Então, é muito importante que eu siga esse princípio, que eu consiga talvez ter na minha propriedade, eu mesmo tratar os resíduos da minha propriedade para que eu consiga estar utilizando dentro da propriedade, para que eu não precise buscar insumo externo, o que muitas vezes encarece o custo de produção e dificulta também pela questão da logística. Porque, por exemplo, se eu quero buscar se na minha região tem bastante criação de gado, mas eu queria um fertilizante de suíno, mas é super longe para mim buscar. Eu queria dejeto líquido de suíno. Eu quero, mas agora eu quero pôr dejeto líquido de suíno. Então, eu tenho que cuidar que talvez o custo do transporte pode ser muito alto e pode acabar encarecendo a minha produção. Então, o mais indicado é tu procurar adubos, fertilizantes da própria propriedade ou da tua mesma região, que vai diminuir os custos de transporte, vai tornar o teu sistema mais sustentável, né? E caso não seja possível, buscar alternativas para tratar os resíduos da própria propriedade, que geralmente em agricultura, muitas propriedades, né? Por exemplo, tem produção de hortaliça, produção de grandes culturas, de pomares, mas também tem criação de bovino, criação de suíno. É importante buscar alternativas dentro da propriedade para que o sistema se torne mais sustentável. Alguns tipos de resíduos passíveis de uso, né? Resíduos da viticultura, que é para a produção de vinhos, que sobra vários resíduos como o bagaço da uva, as cascas, ou em várias partes, né, de estrutura do cacho da uva, que vai acabar tornando um grande passivo, que pode ser tratado, pode ser compostado e pode originar um fertilizante muito rico para a produção agrícola. Da indústria moveleira, por exemplo, serragem. A serragem ele é um resíduo que ele geralmente não é usado diretamente, né, na agricultura, porque ele tem uma relação CN alta, né, imagina, de madeira, mas ele é muito utilizado em compostagem para misturar resíduos que têm uma relação CN baixa, ou que tem bastante umidade, com a serragem, para equilibrar essa relação CN do resíduo e facilitar também a aplicação. Resíduos da fumicultura, como eu falei na aula para vocês anterior, que é um dos resíduos que eu trabalho na minha dissertação, no meu doutorado e também trabalhei no meu mestrado, que são resíduos da indústria de tabaco, que é o pó de tabaco, que é originado no processamento das folhas de tabaco nas indústrias. Aqui na região de Santa Cruz do Sul, o pó de tabaco ele é um grande passivo ambiental, que ele precisa de uma destinação correta, e foi criada uma associação há algum tempo ali que faz o tratamento desse pó e transforma ele num fertilizante orgânico muito rico para uso na agricultura. Então, os produtores ali da região, para eles é bom porque o custo de transporte é baixo, o custo de produção também não é alto, e é uma boa alternativa que eles podem utilizar nas propriedades. Resíduos da destilaria também, que é, por exemplo, a vinhaça, que é ou quando fazem o uso da cana-de-açúcar, né, para fabricar, por exemplo, cachaça, etanol. Aí um dos subprodutos é a vinhaça, que ele é um produto líquido rico em nutrientes que pode ser utilizado na produção. Lixo urbano também ele pode ser utilizado
pode ser tratado, obviamente precisa ser tratado e pode ser utilizado na produção agrícola, só que um dos problemas é que ele é muito heterogêneo, né? Um resíduo muito heterogêneo, que é feito a separação da parte orgânica com a parte reciclável, e a parte orgânica ela é compostada e ela pode ser uma boa fonte de nutrientes. E o lodo de esgoto. O lodo de esgoto ele é um resíduo rico em matéria orgânica que é gerado durante o tratamento das águas residuárias nas estações de tratamento de esgoto. O biossólido ele é um biossólido, né, tratado e processado, e após o tratamento e processamento, ele tem características que permitem que ele possa ser usado de forma ambientalmente segura. Outro resíduo passível de uso é a cinza de casca de arroz, que é nas indústrias que fazem o processamento do arroz, que pode originar bastante esse resíduo nas caldeiras, né, que às vezes fazem a queima da casca de arroz para alimentar as caldeiras. Ele pode ser usado para correção do solo também, na questão de correção do pH do solo. Resíduos de cama de aviário, que é composta de fezes das fezes dos animais e geralmente é a serragem ou maravalha que eles utilizam. Dejeto líquido de suíno, que são principalmente nos sistemas de confinamento, que os animais eles ficam confinados e as pocilgas são lavadas, e todo o dejeto e a urina elas são enviados para essas esterqueiras anaeróbicas, onde o dejeto ele é armazenado por um tempo e ele se origina, né, um produto rico em nutriente, principalmente em nitrogênio para as culturas. Esterco de bovino, assim como esterco de suíno, esterco de equino, qualquer esterco de animais de propriedades rurais pode ser utilizado. Restos de alimento. Os restos de alimento eles podem ser utilizados como adubo orgânico, mas daí, no entanto, eles precisam ser compostados, ou onde se mistura, né, porque eles são resíduos ricos em água livre, então é preciso que seja feita uma mistura com serragem, maravalho, algum outro substrato para equilibrar essa umidade, a relação sênior dos resíduos. Também resíduos de frigorífico podem ser utilizados desde que recebido o tratamento adequado para uso na agricultura. Tem uma infinidade de tipo de resíduo que pode ser utilizado e a gente sempre acaba descobrindo que existem vários outros tipos que a gente não conhecia. Aqui nessa é uma tabela do manual de recomendação em calagem. Ele traz a principal composição dos principais resíduos ou adubos orgânicos utilizados para a agricultura. Mostra aqui que tem a quantidade de carbono orgânico, por exemplo, é bem variável, pode variar de 10, que é uma cinza de arroz, até, por exemplo, 42, que é um composto de dejeto de suíno. Então, a quantidade de carbono orgânico é bem variável, dependendo da natureza do resíduo. Nitrogênio total pode ter uma grande variação também, assim como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e também a matéria seca, é bastante variável, mas dependendo do tipo de resíduo, pode variar de 5 para lodo de esgoto, que é praticamente bem líquido, para até 75% em cama de frango, que a cama de frango tem a maravalho, a serragem, né, na composição, que faz com que a matéria seca seja bem mais elevada em comparação, por exemplo, ao lodo de esgoto, que é bem líquido. Então a composição ela é bastante variada, por isso que a gente tem que conhecer o adubo, conhecer o fertilizante, a composição dele para depois fazer os cálculos e para indicar as doses que a cultura vai necessitar. E eles são, em geral, ótimos fornecedores de nutriente. Além de nutrientes, muitas vezes eles fornecem micronutrientes, não só os nutrientes em si. E o fósforo e o potássio ele fica rapidamente disponível. Só a partir do momento que o resíduo é degradado, o fósforo e o potássio já é disponibilizado. O N, no entanto, ele vai ficar na dependência da facilidade de degradação dos compostos orgânicos, porque o nitrogênio ele é um elemento bem dinâmico no solo, ele é orgânico, depois de orgânico ele passa para amônio ou amônia, dependendo do pH,
depois ele é nitrificado e passa para nitrato, depois ele pode ser desnitrificado e ser perdido para a atmosfera em forma de N2O. E tudo isso vai depender da característica do resíduo, da relação CN do resíduo, principalmente, da degradabilidade dos componentes orgânicos. Por exemplo, se o composto orgânico tem muito carbono e pouco nitrogênio, vai ser um resíduo que vai ser difícil de degradar, que os micro-organismos vão retirar o nitrogênio do solo para degradar, como eu já falei para vocês, que é o processo de imobilização. Então, ou se é um resíduo rico em nitrogênio, os micro-organismos vão utilizar o nitrogênio do próprio resíduo para degradar ele e vão rapidamente disponibilizar, e vai ter um excedente e vão disponibilizar o nitrogênio para o solo. Então, dependendo do nutriente que você está fornecendo com o composto, com o adubo orgânico, vai modificar também a disponibilidade dele no solo. Por isso que para adubos orgânicos a gente não leva em consideração só o teor total de determinado nutriente, mas o teor de disponível. Aqui só para a gente relembrar os principais macro e micronutrientes requeridos pelas plantas. Os macronutrientes são os que são requeridos em maior quantidade, como nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. E os micronutrientes, boro, cloro, cobre, manganês, molibdênio e zinco, são os que são requeridos em pequenas quantidades. Geralmente, os resíduos orgânicos, os adubos orgânicos, eles têm a maioria desses micronutrientes. Claro que, dependendo do material de origem, composição predomina, por exemplo, N, ou, por exemplo, os dejetos de suíno são ricos em N. Pode ter algum outro tipo de dejeto que é rico em fósforo, algum outro tipo de adubo que é rico em potássio, depende muito da natureza disso. Mas, em geral, os micronutrientes, a maioria dos resíduos tem uma quantidade de micronutrientes também envolvido. E sempre em menor ou menor proporção tem os macronutrientes. Aqui eu trouxe, só a nível de curiosidade, as principais fontes, né? Quando eu quero adicionar nitrogênio ao solo, à planta, a principal fonte é esterco, natura incompostado, cama e urina de animais, adubos verdes é uma boa fonte de nitrogênio, torta de oleaginosa, né? Porque as oleaginosas, como as leguminosas, né? Por exemplo, a soja, ele tem uma quantidade, por ele fixar nitrogênio, né, na atmosfera, ele tem uma quantidade significativa de nitrogênio. Então, torta de soja pode fornecer uma quantidade importante de nitrogênio. Farinha de sangue, de peixe, biofertilizante, entre outros. Potássio, principalmente cinzas e pó de rocha silicatada. Fósforo, fosfato natural e farinha de ossos. Enxofre, o gesso agrícola, cálcio e magnésio calcário, se é calcídico cálcio, se é calcário dolomítico magnésio. Os micronutrientes, principalmente pós de rocha, os estercos, tem na composição. E tem algumas fontes minerais de micronutrientes que são permitidos na legislação. Por exemplo, óxido de cobre e outros que são utilizados nos biofertilizantes. É sempre importante consultar a legislação para ver se o micronutriente que tem no meu adubo orgânico ele é permitido. Claro, né, que se é um adubo orgânico que tem mistura de orgânico com mineral, aí tem que consultar a legislação para ver se você tem um resíduo que ele tem uma quantidade significativa de macronutriente, mas é pobre em micronutriente, e você quer adicionar micronutrientes, você pode. Só que tem que ver na legislação qual que é o máximo, o mínimo permitido, e esse micronutriente que você quer adicionar é permitido. Modo de aplicação dos fertilizantes orgânicos, assim como os minerais, pode ser foliar, principalmente que são aplicados foliar são os biofertilizantes. Pode ser aplicado via solo, fertirrigação também, tem biofertilizantes, principalmente via fertirrigação. Via semente, também tem alguns fertilizantes que podem ser usados para fazer o revestimento das sementes. Podem ser fornecidos também via hidroponia. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês verem como que tem algum tipo de fertilizante que pode ser colocado via semente. Que eu tirei daquelas fichas agroecológicas lá do site do Sebrae. Que é a pelletização de sementes com uso de biofertilizante e pó de rocha.
que dissolve-se o biofertilizante fermentado, daí você vê lá naquelas fichas algumas receitas de biofertilizantes em 1 litro de água, e depois mistura bem e faz uma calda com o biofertilizante e a água. Aí depois tu mergulha a semente nesse biofertilizante diluído e já adiciona um pó de rocha peneirado. Depois que fez essa mistura, tira as sementes umedecidas, que já tem o biofertilizante e o pó de rocha, e deixa que elas vão ficar com um aspecto barroso, né, com barro, levemente úmida. Aí depois misturar bem para que tenha bastante recobrimento das sementes e deixar secar por um tempo, para que o pó ali, que aquela substância seque ao redor da semente. Pode-se também semear imediatamente ou deixar secar na sombra e semear depois, mas o tempo máximo para utilizar a semente que foi tratada é 24 horas. Bom, então para a gente retomar, eu quero que vocês olhem esse vídeo, ele é um vídeo curto, que é bem dinâmico e explica os principais tipos de fertilizantes orgânicos de acordo com a legislação, que é o simples, o fertilizante orgânico simples, o fertilizante orgânico misto, o composto, o fertilizante organomineral e o biofertilizante. Ele traz brevemente explicando e mostrando fotos e imagens bem interessantes só para vocês retomar os tipos de fertilizantes orgânicos. Aqui eu trouxe uns dados para vocês para motivar, né, para a gente ver como as culturas elas têm uma boa resposta aos diferentes tipos de fertilizantes orgânicos. E tem um bom potencial, geralmente milho, trigo, soja, vários, não tem tantos trabalhos assim na literatura, mas alguns trabalhos que eu consigo encontrar, eles têm uma boa resposta às fertilizantes orgânicos. O que limita o uso de fertilizantes, principalmente em grandes culturas, é que as pessoas não têm, né, a cultura de utilizar fertilizante orgânico. Mas, por exemplo, a cama de ave, ela tem sido usado, o esterco de aves, cama de aves tem sido usado bastante em grandes culturas. Mas é muito uma cultura a cultura, né, que também, e outra que é muito mais fácil tu aplicar o fertilizante mineral, tu aplica ali junto com a semente, na semeadora. Mas em cultivos orgânicos é essa a opção que nós temos, e o interessante é que tem uma boa resposta. Aqui nesse trabalho de Dantas, de 2016, ele testou diferentes tipos de adubos orgânicos no milho e no trigo, uma associação milho-trigo. O que pode-se observar? Aqui é os diferentes tipos de fertilizante e aqui a produtividade do milho. Aqui é a testemunha onde não foi colocado nenhum tipo de fertilizante, produziu menos de 2.000 kg por hectare. Aqui, quando foi colocado dejeto líquido de suíno, produziu em torno, bem mais que dobrou a produção, produziu em torno de 7.500 toneladas por hectare, dá para se dizer. Nesse resíduo aqui, a cama sobreposta de suíno, teve uma produtividade um pouco menor. Já o resíduo de dejeto líquido de bovino, a produtividade foi mais de 8.000 quilos por hectare, mais de 8 toneladas de grão de milho por hectare. É uma produtividade bastante considerável. Inclusive aqui tem o tratamento com NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Ele produziu em torno de quase 6.000 toneladas por hectare. Produziu a mesma coisa, né, estatisticamente, porque aqui tem as mesmas letras, B e B, significa que produziu estatisticamente igual à cama sobreposta de suíno. Então, na pior das hipóteses, o fertilizante orgânico produz a mesma coisa que o fertilizante mineral. E dependendo do fertilizante orgânico, produz mais ainda que o fertilizante mineral. Porque o dejeto líquido de suíno ele é rico em nitrogênio e o de bovino também. E as gramíneas elas necessitam consideravelmente de nitrogênio, né? Então geralmente a resposta ou é linear ou é quadrática da questão da produtividade com a doses, por exemplo, de dejeto de suíno, dejeto de bovino. Então, a produção é bem importante, é bem significativa quando comparada aqui onde não foi fertilizado. Aqui é no trigo, por exemplo.
Já a produtividade do trigo, que provavelmente foi antes da safra de milho, no inverno. Também é testemunho de não foi fertilizado uma produção relativamente baixa. Com dejeto líquido de suíno aumentou a produção, assim como no milho. A cama sobreposta de suíno também aumentou a produção. Dejeto líquido de bovino também aumentou, só que aqui o NPK ele teve uma produção maior do que os adubos orgânicos. O que pode ser isso? Sendo que no inverno o NPK produziu, no verão, desculpa, o NPK produziu menos que os adubos orgânicos. O que pode ter acontecido aqui no inverno? Como eu falei antes para vocês, o adubo orgânico ele necessita da degradação por parte dos micro-organismos. E como é a atividade dos micro-organismos no inverno? No inverno, devido às baixas temperaturas, o metabolismo dos micro-organismos é afetado diretamente, porque as temperaturas no inverno que predominam temperaturas abaixo da faixa ótima para a atividade microbiana. Então, ela fica limitada. Por isso que provavelmente aqui com a adubação orgânica a produção de trigo foi menor no inverno em relação ao mineral, porque a mineral não precisa da atividade microbiana para o adubo mineral não precisa da atividade microbiana para degradar e fornecer o nutriente para a planta, ele só se solubiliza com a água e ele fornece nutriente. Já o orgânico ele vai precisar dessa atividade microbiana para fazer a degradação e a disponibilização dos nutrientes. E como a atividade microbiana é menor no inverno, provavelmente por isso que ele produziu menos que o adubo mineral. Mas, mesmo produzindo menos, pode observar aqui que com relação ao testemunho, a produção foi significativamente maior. Esse trabalho aqui também é do Dantas, é o mesmo experimento que foi avaliada a produtividade das culturas do milho e do trigo. Aqui foi avaliada a atividade enzimática de duas enzimas no solo, a urease e a beta-glicosidase. As enzimas são compostos, né, são substâncias que os micro-organismos excretam no momento que eles estão fazendo a degradação dos resíduos. É as enzimas que fazem a principal degradação, tanto enzimas extracelulares, que são as excretadas fora da célula microbiana, que fazem a primeira degradação, quanto as enzimas intracelulares, que são internas dos micro-organismos. Por isso que a atividade enzimática está diretamente relacionada com a degradação do resíduo e com a disponibilização dos nutrientes para a planta. Por isso, então, que avaliar a atividade enzimática, avaliar os teores de carbono e de nitrogênio da biomassa microbiana do solo são bons indicadores da qualidade do solo. Que quanto maior o carbono e o nitrogênio da biomassa microbiana, quanto maior a atividade enzimática, maior é a qualidade do solo. Então, a atividade enzimática ela foi avaliada no florescimento e foi avaliada das culturas e avaliada na colheita. Mas não vamos focar tanto na época da avaliação, até porque no artigo diz que não teve diferença significativa entre a avaliação no florescimento ou na colheita. Vamos focar principalmente nos tipos de adubo e na atividade das enzimas. Aqui a gente pode observar que no tratamento testemunha a atividade da enzima urease, que é a enzima que está envolvida na degradação dos compostos nitrogenados, ela é mais baixa e aumentando colocando esterco, né, os dejetos de bovino e de suíno, aumentou a atividade enzimática. Principalmente aqui, quando vamos observar só aqui na colheita para não dificultar. A colheita são as barrinhas cinzas. Pode observar aqui que a testemunha tinha uma quantidade X de atividade da enzima urease. Os dejetos líquidos de suíno não incrementaram muito a atividade da urease, mas em compensação, a cama sobreposta de suíno teve uma atividade da enzima urease muito boa, muito alta, o que significa que ele favoreceu a atividade dessa enzima no solo. Aqui é também a atividade da enzima beta-glicosidase, que está envolvida no ciclo do carbono, na degradação dos compostos de carbono do solo, né? Então também você pode observar aqui que a testemunha onde não tinha sido colocado nenhum tipo de adubo,
a atividade enzimática da beta-glicosidase, que é uma das principais enzimas envolvidas, né, na degradação dos compostos, está baixa. E no momento aqui, comparando as barras cinzas, que é da colheita, foi colocado outros os adubos orgânicos, aumentou consideravelmente a atividade dessa enzima. Mas aqui no NPK, a atividade da enzima foi baixa. Foi igual à testemunha. A atividade da enzima beta-glicosidase no tratamento com NPK foi igual à testemunha. O que isso significa? Significa que o tratamento, que é a adubação mineral, ela não estimula a atividade microbiana tanto quanto para degradar os compostos de carbono, degradar a matéria orgânica ou degradar os resíduos, tanto quanto os adubos orgânicos. Por isso que também é bastante importante fazer às vezes, análise da qualidade biológica do solo. Que no momento que o solo tiver uma boa qualidade biológica, tiver uma atividade enzimática boa, significa que os ciclos do carbono, o ciclo do nitrogênio, do enxofre estão sendo bem equilibrados no solo. Quanto maior a atividade dessas enzimas, significa que esses ciclos estão em equilíbrio e que a degradação está acontecendo e que o solo ele é um solo saudável. Então, retomando, a adubação com dejetos, ela incrementou tanto a produtividade da cultura quanto a qualidade biológica do solo. Esse aqui é um trabalho de Pileco 2020 e colaboradores de 2020, que ele avaliou a produtividade de girassol e de canola e os estoques de carbono no solo de acordo com diferentes tipos de adubo. Esse MF aqui significa que é o fertilizante mineral, que é o NPK, PM é cama de aves, cama sobreposta de suíno e o CL é sem nenhuma adubação. Vocês podem observar aqui primeiramente na produtividade de grãos do girassol. Sem adubação, produziu em torno de 1,8 toneladas de grão por hectare. Com a aplicação dos dejetos, aumentou significativamente a produtividade. Tanto que aqui com cama de aves produziu em torno de 2,7 toneladas de grão por hectare. Mas também a adubação mineral, ela também incrementou a produtividade, mas vocês podem ver que a adubação orgânica não perde nenhum momento em produtividade para a adubação mineral. Na produção de canola também, vocês podem observar que aqui, onde não foi colocado adubo, produziu em torno de 1,1 toneladas por hectare. E aqui, tanto adubo mineral quanto os orgânicos produziram em torno de 2,3, 2,4 toneladas de grão por hectare. Dobrou a produtividade. Então, também a adubação orgânica não perde em nada para a adubação mineral, produz tanto quanto a adubação mineral. Mas agora aqui avaliando os estoques de carbono do solo, que é o incremento na matéria orgânica do solo decorrente da adubação orgânica ou da adubação mineral. Aqui onde não foi colocado nenhum adubo, o estoque de carbono estava em torno de 25 toneladas de carbono por hectare. Aqui onde foi colocado cama sobreposta de suíno, foi para 29 toneladas por hectare. E aqui também com cama de ave foi para 28 toneladas. Aumentou 3, 4 toneladas de carbono por hectare só com a aplicação dos dejetos de animais. E aqui a adubação mineral também aumentou, mas aumentou em torno de 1 tonelada só, em relação onde não tinha sido aplicado nada. Por quê? Porque o adubo orgânico, além de fornecer os nutrientes para a planta, ele incrementa os estoques de carbono no solo. Por isso que muito se fala que a agricultura, com o plantio direto e com a adubação orgânica, ela é uma sumidora de carbono, porque ela aumenta os estoques de carbono no solo, e esse carbono fica aqui imobilizado, ele não é emitido na forma de CO2 para a atmosfera. Parte dele não é emitido na forma de CO2 para a atmosfera. Então ele fica imobilizado, o carbono fica no solo. Isso acaba como diminuir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, que também é um gás de efeito estufa. Por isso que é tão importante o plantio direto e a adubação orgânica para a manutenção dos estoques de carbono no solo, que além de diminuir o potencial de efeito estufa, também aumenta a qualidade do solo. Aqui eu trouxe para vocês um dos resultados também
também do meu experimento de mestrado, onde foi avaliado a matéria seca, produção de matéria seca, o acúmulo de nitrogênio e a eficiência de uso do nitrogênio na cultura do capim-sudão fertilizado com diferentes doses de composto de pó de tabaco. A testemunha não foi colocado nada, 11 toneladas por hectare foi colocado, 22 toneladas, 44 toneladas e o NPK. Ou seja, o NPK foi calculado para fornecer a mesma quantidade de nitrogênio que a dose de 22 toneladas por hectare. E a dose de 11 toneladas por hectare de composto foi estipulada para fornecer metade do nitrogênio que a planta precisa, e a dose de 44 toneladas foi estipulada para fornecer o dobro da dose que a planta precisaria. Quais foram os resultados obtidos? Aqui na testemunha, como o solo era um solo bom, um solo com teor de argila, de matéria orgânica considerável, a produtividade da testemunha foi em torno de 5,6 kg por hectare de matéria seca. Aumentando a dose de composto, consequentemente aumenta a dose de nutrientes, aumentou consideravelmente a quantidade de matéria seca. Tanto aqui que na dose de 44 toneladas por hectare, que é uma dose bastante considerável, produziu em torno de 9,2 toneladas de matéria seca por hectare. E o NPK, que foi e a dose de 22 toneladas, que foi estipulada para fornecer a mesma quantidade de N que o NPK, produziu mais que o NPK, quase uma tonelada a mais de matéria seca que o NPK. Também no acúmulo de N pode-se observar o mesmo comportamento, aumenta a dose, aumenta o acúmulo de N pela planta, que a planta retira o N do solo e acumula, né, nas suas partes, nas folhas, no corro, enfim. Aumentou a dose de adubo, aumentou também o acúmulo de N. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na eficiência agronômica. O que é eficiência agronômica? A quantidade de matéria seca que eu consigo produzir com 1 kg de N aplicado, ou via composto ou via adubo mineral. Vocês podem observar aqui que a maior eficiência agronômica foi obtida, obviamente, com o NPK. Produziu em torno de 12,6 kg de matéria seca por quilo de N aplicado via ureia. Enquanto no composto, aumentando a dose aqui, diminui ainda a eficiência agronômica. A maior eficiência foi obtida na dose de 11 toneladas por hectare, que foi 5,1 kg de matéria seca de capim-sudão com 1 kg de N aplicado via composto. O que isso significa? Aumenta a dose do composto, diminui a eficiência agronômica, assim como a recuperação aparente. A recuperação aparente é quanto do N que eu adicionei via composto que a planta conseguiu recuperar. Aqui o NPK, vamos supor, se eu adicionei 100 kg de N via ureia, a planta conseguiu absorver 41,9 kg desses 100 que eu apliquei. Com o composto, também aumentando a dose, aqui, diminui a recuperação aparente. O máximo que recuperou foi na dose de 11 toneladas por hectare. O que significa? Que aplicando 100 kg de nitrogênio via composto, a planta absorveu desses 100 kg apenas 18 kg. O que isso significa? Aumenta a dose, diminui a eficiência de uso do nitrogênio. Significa que, como o composto ele tem menos quantidade de nitrogênio, a ureia tem 45% de nitrogênio total, que é a mesma coisa que disponível. Dos 45% está tudo disponível. O composto tem uma quantidade menor de nitrogênio total. E desse nitrogênio total, que é em torno de 3%, uma parte dele só ele se torna disponível, a outra parte fica no solo, tipo, durante 100 dias, que é o ciclo da cultura, e não é disponibilizado para a planta, porque ele fica retido na matéria orgânica, ele não é degradado. O que isso significa? Que eu preciso colocar doses elevadas no solo para suprir a quantidade de nutrientes que a planta precisa. Só que isso não é ruim de todo, vocês imaginar que vocês vão ter que colocar doses altas para suprir o que a planta precisa. Uma, porque geralmente os adubos orgânicos são bem mais baratos e mais em conta que o adubo mineral. E outra, que como a gente já discutiu até agora, não vai só fornecer o nutriente para a planta, ele vai incrementar a matéria orgânica. E vocês podem ver que mesmo
que mesmo a planta não tendo uma absorção máxima, não tendo uma eficiência máxima com o uso das doses mais elevadas, ela conseguiu produzir uma quantidade significativamente alta de matéria seca e conseguiu acumular uma grande quantidade de N. Por quê? Porque ele estimula, e esses cálculos aqui são feitos com base, para calcular a eficiência agronômica e a recuperação aparente, é feito com base no N total que é aplicado no solo. Ou seja, é uma quantidade muito alta de N total, mas para adicionar a quantidade de N disponível, precisa de uma quantidade grande de N total. Então, por isso que essa eficiência diminui, porque no N, na adubação mineral, na adubação mineral, o N total é a mesma coisa que o N disponível. Já na adubação orgânica, o N total não é a mesma coisa que o N disponível. O N disponível é uma parte apenas do N total. Mas as doses que a gente vai estipular para cada cultura, elas têm que fornecer o N disponível que a planta precisa. Aqui no caso, o capim-sudão precisaria de 150 kg de N. Então, foi o que 22 toneladas forneceria. 150 kg de N disponível. Enfim, mas o que eu quero deixar para vocês isso é que toda essa aplicação de adubo orgânico no solo, ela geralmente tem um grande efeito residual do fertilizante orgânico no solo. Esse efeito residual vai refletir nos cultivos subsequentes, vai refletir no suprimento de matéria orgânica para o solo e também nas reservas de nutrientes que vão ser aproveitados para os próximos cultivos. E tem um grande potencial. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho que foi feito sobre o capim-sudão. Aqui foi colocado o capim-sudão nessa área, nesse experimento. Aí depois do capim-sudão foi colocado a aveia e as parcelas foram subdivididas. Ou seja, na metade da parcela o composto foi reaplicado para suprir a quantidade de N que a aveia precisaria, que era 60 kg por hectare. E na metade da parcela o composto não foi reaplicado, que a gente queria ver qual que seria o efeito residual do que tinha sido aplicado na safra passada, no capim-sudão. O que vocês podem ver aqui? Essa barra preta é a testemunha, onde não tinha sido aplicado nada, nem na safra passada, nem nessa safra aqui da aveia. Aqui vocês podem observar, nas barras em azul, é o efeito residual, onde só tinha sido aplicado no capim-sudão. E aqui em amarelo é onde foi reaplicado na aveia. Ou seja, aqui em azul tem o que tem? Tem só o residual, aqui que era 50% da dose, tem um residual apenas de 11 toneladas por hectare na safra passada. Aqui em 100% da dose tem um residual de 22 toneladas por hectare, aqui tem um residual de 44 toneladas por hectare e aqui tem um residual do NPK que foi aplicado na safra passada. Aqui nas barras amarelas tem o residual do que foi aplicado mais o efeito da reaplicação. Então vocês podem observar o quê? Que o composto ele tem um baita de um efeito residual no solo. Tanto que aqui, por exemplo, na dose de 50% e aqui no 200% da dose, produziu quase a mesma coisa de matéria seca na aveia, tanto no residual, que não foi aplicado, quanto no que foi reaplicado. Então, vocês podem observar que esse efeito ele é muito importante quando a gente vai estipular a dose de um adubo orgânico para uma cultura subsequente. Se eu, na safra de inverno, utilizei um adubo orgânico, talvez na safra de verão eu nem precise utilizar um adubo orgânico, porque se ele tem um efeito residual considerável, ele vai refletir na cultura de verão. Então, muitas vezes eu não preciso estar reaplicando toda hora, assim como o adubo mineral. Um aspecto benéfico da adubação orgânica é o que eu já falei para vocês antes também, o reaproveitamento do resíduo orgânico da agricultura. Porque muitas vezes, muitos resíduos orgânicos da agricultura, da pecuária, da indústria, eles são passivo ambiental, eles precisam de uma destinação correta. Não se pode pegar o resíduo da indústria, por exemplo, e sair espalhando ou deixar em algum lugar só armazenado, só descartado. Não. As indústrias muitas vezes precisam tratar desse resíduo, eles precisam destinar corretamente esse resíduo. E a agricultura, ela é uma importante fonte para quê? Para a destinação correta desses resíduos. Ou seja,
de duas formas, que tu destina o resíduo corretamente, tu também aproveita ele como potencial fertilizante para as culturas e para condicionamento de solo. Por exemplo, aqui, os dejetos de suínos. Nos sistemas de confinamento é gerado um grande volume de dejeto de suíno. Esses dejetos são armazenados na esterqueira anaeróbica por um período considerável de dias, e eles dão origem aos dejetos líquidos de suíno, que tem um potencial enorme para utilização na agricultura, principalmente como fonte de nitrogênio. Só que no sistema plantio direto, com o mínimo revolvimento do solo, né, que é o que preconiza, não se pode desestruturar o solo. Então, esses dejetos são aplicados na superfície do solo. Só que daí pode causar um grande problema, que eu vou mostrar para vocês, que é a volatilização da amônia. O nitrogênio presente no dejeto de suíno, ele está essencialmente na forma amoniacal. Então, principalmente em pHs mais alcalinos do solo, predomina a amônia, o nitrogênio amoniacal na forma de amônia. E a amônia, ela sofre volatilização para a atmosfera e pode resultar em consideráveis perdas de N para a atmosfera quando os dejetos são aplicados na superfície, porque ele fica à disposição da ação do vento, da ação da temperatura, e ele pode volatilizar e perder muito N na forma de amônia, o que vai diminuir o potencial fertilizante desse dejeto. Então, é importante ter também estratégias, e uma das estratégias é a injeção desses dejetos no solo. Tem uma máquina que faz essa injeção. Ela revolve minimamente o solo e ela faz linhas com sulcos e injeta o dejeto diretamente na linha, o que faz com que diminua a ação da temperatura e da umidade e do vento sobre o dejeto, diminuindo a volatilização, conservando ele na forma amoniacal para ser absorvido pelos micro-organismos e principalmente pelas plantas. Aqui eu trouxe um trabalho para vocês terem uma ideia da relevância que é a volatilização de amônia após a aplicação de dejetos de suínos no solo. Aqui esse gráfico ele é do mês de fevereiro e esse aqui é do mês de dezembro. Nesse eixo aqui é as horas após a aplicação do dejeto no solo e aqui é as perdas de N na forma de amônia em quilos por hectare, que representam isso. Também foi avaliado diferentes doses. Essa primeira aqui é sem esterco. Aqui onde foi colocado 20 metros cúbicos por hectare, 40 metros cúbicos por hectare e 80 metros cúbicos por hectare. Vocês podem ver que quanto maior a dose de dejeto aplicada na superfície do solo, maior a perda de nitrogênio na forma de amônia por volatilização. Aqui nas primeiras 24 horas, no mês de fevereiro, chegou quase a perda de N, mais de 35 kg de nitrogênio foi perdido para a atmosfera na forma de amônia. Imagina o que isso significa, a diminuição que tem no potencial de fertilizante do dejeto com a volatilização de amônia. Mas e também, quanto maior as doses, maior as perdas por volatilização. Aqui também é o mesmo experimento, só que aplicado em dezembro, também com aumento de doses e estimando as perdas. Vocês podem observar aqui que a maior perda no mês de dezembro não foi 24 horas após a aplicação, foi 48 horas após a aplicação, que foi o pico máximo de perdas dele por volatilização de amônia. Isso provavelmente está ligado com a temperatura, porque maiores temperaturas, maiores velocidades de vento tem um efeito maior. Quanto maior a temperatura e maior a velocidade do vento, maior a volatilização da amônia para a atmosfera. Ou seja, como eu já falei, também é importante buscar estratégias, não só utilizar o dejeto, utilizar o adubo orgânico, mas buscar estratégias de aplicação que vão maximizar os meus benefícios, diminuir as perdas, ou seja, maximizar o aproveitamento, a absorção dos nutrientes nesses resíduos pela planta e diminuir as perdas para a atmosfera, para valorizar o potencial fertilizante que ele tem. E também um outro cuidado com as doses, né? Doses excessivas de fertilizante. Doses excessivas, como eu já falei para vocês, podem resultar em contaminação ambiental e subdoses podem resultar em problemas de diminuição do potencial produtivo das plantas. Então, a aplicação dos fertilizantes orgânicos deve seguir as mesmas recomendações para adubação deve seguir as recomendações vigentes
estabelecidos pelo Manual de Adubação e Calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a última versão é 2016. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre o dimensionamento da adubação orgânica. E a aplicação dos fertilizantes orgânicos no solo deve ser associada a técnicas que visem minimizar as perdas, como eu acabei de falar para vocês. Perdas por erosão, por lixiviação, escoamento superficial ou volatilização. Ou seja, há técnicas de manejo e de cultivo do solo associadas à adubação orgânica devem diminuir essas perdas. Por exemplo, o sistema de plantio direto, ele diminui as perdas por erosão, porque ele diminui o efeito da gota de chuva sobre a superfície do solo e também diminui o escoamento superficial. Cultivo em nível também pode estar relacionado com a diminuição da erosão, diminuição do escoamento superficial. Uso de terraços da mesma forma. Parcelamento das doses está relacionado também com perdas por lixiviação, por volatilização e escorrimento superficial, mas principalmente volatilização e lixiviação, porque no momento que você parcela a dose, você vai estar fornecendo o nutriente para a planta via adubação orgânica nas fases que ela mais precisa. Por exemplo, se você colocar toda a dose de dejeto líquido de suíno na semeadura, antes da semeadura, provavelmente a planta, na semeadura, né, quando a planta estiver crescendo, ali se desenvolvendo, o sistema radicular vai ser pequeno, ela vai ter uma capacidade muito baixa de extrair esses nutrientes do solo, o que pode fazer com que ela não aproveite e que esse nutriente seja perdido, principalmente por lixiviação para camadas mais profundas do solo. Então, parcelar a dose é uma boa alternativa para melhorar esse aproveitamento do nutriente pela planta. E outra questão também, a associação organo-mineral pode ser uma alternativa utilizada para diminuir também a dose de adubo utilizado, e que você vai diminuir a dose de adubo e vai complementar com adubo orgânico, com fertilizante mineral, que é autorizado para a produção orgânica, para maximizar o aproveitamento e diminuir as perdas. Então, para nos retomar de novo, agora, depois dessa aula, eu gostaria que vocês refletissem, então, se é possível assegurar todos os nutrientes que uma planta precisa apenas com adubação orgânica. Na maioria dos casos, sim, é possível. Os adubos orgânicos são ricos em vários nutrientes. Na maioria dos casos é possível, mas em muitos casos é necessário fazer uma complementação com a adubação mineral autorizada pela legislação para a produção orgânica. No entanto, como eu já falei para vocês, como a adubação orgânica ela visa uma estruturação do solo, visa melhorar todas as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo, bem como os estoques de carbono e de nutrientes do solo, ela trabalha no sentido a longo prazo, não somente de assegurar temporariamente os nutrientes que a planta precisa. A adubação orgânica visa o equilíbrio do sistema, e um sistema equilibrado ele é capaz de sustentar a planta a longo prazo. Ele vai ter vários ciclos de cultivo, de semeadura, então a planta os cultivos vão se sucedendo um após o outro, e o cuidado com o solo vai ter que sempre se mantendo para que ele seja sustentável ao longo prazo, que ele não fique só no sentido de fornecer momentaneamente o que a planta precisa, esgotar as reservas do solo. Isso vai acabar causando problemas físicos, químicos e biológicos no solo, e o sistema vai ficar insustentável. Então, o objetivo é trabalhar no solo para que ele consiga ser sustentável e fornecer o que a planta precisa a longo prazo. Eu vou pedir para a professora Tatiane postar também no Moodle, além da aula, um material que eu queria que vocês lessem, bastante interessante, que mostra alguns aspectos em relação à adubação orgânica, também com relação ao controle de pragas e doenças. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar via e-mail, que tem na apresentação, vocês podem postar no Moodle, falar para a professora Tatiane, vocês podem me procurar, podemos marcar uma aula semana que vem, podem me mandar um e-mail para tirar dúvidas.
Eu estou fazendo as videoaulas, que é o que a professora tá, seguindo o que a professora Tatiana está falando. Nós vamos ter alguns encontros que que a gente vai ter no Meet, que a gente vai ter aula, mas no momento que vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem me procurar e a gente pode marcar um horário somente para tirar dúvidas. Algumas referências que eu utilizei para a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar aí. E muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer coisa me procurem que eu estou à disposição. Obrigada.